Jesus transforma a minha família, que é um pedido que nós fazemos ao Senhor, mas eu gostaria de abordar o aspecto de que o Senhor vai transformar a minha família através de mim, a começar em mim, né? Mas o que vai fazer a diferença na minha vida, na sua vida, no meu lar, no seu lar, na minha família, na sua família, é o posicionamento que nós assumimos à luz de tudo aquilo que nós aprendemos. Isto sim pode realmente fazer diferença, não só agora, mas daqui a muitos anos, nos nossos queridos agora e na nossa futura geração. Então convido você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo 12, 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 até o verso de número 17. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 até o versículo de número 17. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos tem dado a Tua palavra, para que através desta palavra nós vivamos de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Deus, por esse tempo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Senhor Jesus, transforme a minha família a começar em mim. Vamos pedir isso ao Senhor? Senhor, transforme a minha família a começar em mim, a começar no meu coração, a começar na minha vida. É um desejo, deve ser um desejo do nosso coração. Só que não é uma coisa fácil. Quando nós pensamos sobre isso, não é algo fácil. Justamente porque o nosso coração, ele é mais predisposto, a nossa natureza pecaminosa, ela tem uma tendência muito grande, né, a nos dominar. Estamos estudando isso na escola bíblica. A nossa natureza pecaminosa, ela deseja tomar o nosso coração, tomar as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas emoções, de tal maneira que a gente muitas vezes não consegue perceber os nossos erros. Nós não conseguimos perceber aonde nós estamos errando. Nós não conseguimos perceber o que é necessário mudar. Nós não conseguimos perceber o que Cristo quer fazer em nós. E muitas vezes, mesmo que percebendo, a nossa natureza pecaminosa faz com que nós sejamos forçados a recusar aquilo que Cristo quer fazer em nós. Então, nós sabemos o que Ele deseja fazer, nós temos consciência de onde erramos, mas não queremos ouvir a voz do Senhor. Quando nós estamos ouvindo esses dias sobre esse tempo de pandemia, eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem, essa época eu já falei aqui, né? Nós estamos vivendo um tempo que está cheio de especialista por aí, não é verdade? Toda hora que você liga o jornal, a televisão, tem especialista para tudo. Tem especialista de como lava as mãos, né? Tem especialista de como você vai se vestir, tem especialista da higiene, tem especialista que fala sobre como que se transmite a enfermidade, tem especialista para tudo, sobre os comportamentos, né? Especialista para a criação de filhos, relacionamento conjugal, tem especialista para tudo. Só que, infelizmente, irmãos, as especialidades, elas estão pautadas e baseadas na ciência humana, tão somente. Quando eu digo infelizmente, é porque tão somente.
As pesquisas, as pessoas que estudam, as pessoas renomadas, as pessoas que se debruçam sobre os livros, as pessoas que fazem os estudos são extremamente importantes. Entretanto, se as pesquisas, se os estudos não forem pautados à luz da palavra de Deus, o homem chegará a conclusões não apenas óbvias, mas também conclusões que se dirigem ao desejo do coração humano e que muitas vezes ferem os princípios sagrados da palavra de Deus. É difícil nós ouvirmos pessoas ao término, a não ser na igreja, como nós ouvimos esses dias, né? Sobre finanças, emoções, e que junto com esta palavra vemos então que o problema dos relacionamentos se refere à falta de observação às orientações sagradas. As questões financeiras que nós nos vemos enrolar, muitas vezes são resultados da nossa falta de observação dos ensinamentos sagrados. Então, quando nós estamos fora deste contexto em que a palavra de Deus é associada à nossa vida e a palavra de Deus ela nos mostra de forma clara onde estamos errando, para que então estejamos consertando a nossa vida, o demais olha, dizem os especialistas, dizem os entendidos, façam isso ou façam aquilo. E no entanto, o nosso mundo não está melhor, porque os especialistas sabem das coisas. Não é verdade? O mundo era para estar melhor, né? Com a quantidade de pessoas formadas hoje. Antigamente, poucas pessoas chegavam à universidade. Não era privilégio de muitas pessoas. Hoje, nós temos muito mais pessoas que têm acesso ao estudo. E, no entanto, nós temos pessoas instruídas nas letras, mas não temos pessoas instruídas na palavra de Deus. São homens letrados na ciência, mas analfabetos nos ensinamentos divinos, no aprendizado divino. Quando nós olhamos para isso, nós devemos olhar também para o nosso coração e saber em que nível nós estamos sobre isso. Lemos jornais, revistas, temos estudos, temos graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas no que diz respeito à palavra de Deus, em que situação, em que momento nós estamos da nossa vida? Na verdade, nós nunca seremos pós-graduados em palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela se movimenta no nosso coração. E todos os dias temos algo novo do Senhor para nós. Senhor Jesus, transforma a minha família a começar em mim. E aí quando nós ouvimos as pessoas falando sobre o tempo de quarentena, pandemia, né? A gente escuta sempre uma pergunta: depois desse tempo as pessoas serão melhores ou piores? Pelo que nós estamos ouvindo, para muitas pessoas, para muitas famílias, o convívio, o relacionamento familiar será pior. Ouvimos cada vez mais sobre o aumento do número de violência doméstica. Então, para muitas famílias será pior, porque as pessoas não se suportam ficar trancadas em casa durante 2 meses, não estão se suportando umas às outras. Então, não é com o término da pandemia que o relacionamento voltará a ser um bom relacionamento. Não é verdade? As pessoas estão se tornando melhores porque elas podem acudir às outras pessoas das suas necessidades materiais ou necessidades de se vestir ou de comer. As pessoas se tornarão melhores. Queridos, aumentou drasticamente o consumo de bebidas alcoólicas no mundo, porque as pessoas estão trancadas dentro de casa e muitas delas estão sem perspectiva de futuro, seja na questão material, seja na questão emocional, e então muitos estão se afogando na bebida. Muito triste esse dado, não é verdade? As pessoas serão melhores ou piores? Essa semana eu encontrei um amigo, estávamos conversando, e aí ele estava falando para mim assim: olha, eu entendi na minha vida que eu devo aproveitar a vida, porque a gente morre de repente. As pessoas estão bem e de repente chega uma hora e elas morrem, e eu quero aproveitar ainda o que tenho de vida ainda, né? E é que estávamos conversando e ele estava contando algumas coisas relacionadas a isso. E eu perguntei para ele: tudo bem, mas se realmente chegar o seu momento, se for hoje, se for a sua hora agora de partir, se o Senhor, eu até brinquei, eu falei assim: se chamar a sua senha agora, né? Você está preparado? Ele disse: não, estou preparado, eu já vivi bastante, minha vida é tranquila,
eu tenho vivido bem, eu estou preparado. Eu disse, mas você está preparado, mas você sabe para onde você vai depois que você deixar essa vida? Ele disse, mas aí ninguém pode saber, né? E aí, quando ele disse ninguém pode saber, eu disse, mas o Senhor diz para nós que nós precisamos saber. Não vale a pena a gente viver uma vida aqui no mundo durante anos e não saber para onde vamos depois que morrermos. Vale a pena ter uma vida assim, sem saber para onde você vai? Se a Bíblia diz que há céu e inferno, não é? Vida eterna e morte eterna. Como que você vai viver uma vida aqui sem saber ou sem ter certeza de que você entrará no descanso eterno? Por isso que Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, somos de todos os homens os mais infelizes. Então, precisamos ter certeza para a gente viver bem aqui e quando fecharmos os nossos olhos, abrirmos na presença do Pai e ouvirmos dele o bem-vindo para o descanso eterno. Mas aí ele disse para mim assim, não, olha, eu já fiz tantas coisas, e aí começou a contar para mim muitas coisas da sua vida que ele fez, que foram coisas boas. E ele disse, eu creio que por todas essas coisas, eu então poderei ter um momento de descanso no céu. Irmãos, há muitas pessoas que pensam assim. Olha, eu sou uma pessoa boa, eu faço coisas boas, eu atendo pessoas, e nesse tempo que nós estamos vivendo agora, há pessoas que por ajudar outras pessoas, estão achando que estão garantidas da sua vida, da sua alma, e que estão agradando o coração de Deus com suas ações, e por isso podem então, talvez, quem sabe, acumular um tesouro no céu, que possa chegando lá dizer, não Senhor, aqui eu tenho um baú de coisas boas que eu fiz, e eu então posso entregar ao Senhor, e o Senhor vai me deixar entrar no descanso, porque eu fiz coisas muito boas na terra. Queridos, a palavra de Deus nos diz que não há um justo nem um sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. A palavra de Deus diz que todos têm se extraviado do caminho do Senhor. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados desta glória, sem a oportunidade, andando sem a graça do Senhor na sua vida e no seu coração. Não há a mínima possibilidade, ainda que hajam boas ações, ainda que sejam feitas boas coisas, não há possibilidade de entrar no descanso eterno sem que tenha sido lavado pelo sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo, ele era um homem que conhecia muito da lei. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, olha, se alguém julga se vangloriar de boas ações, eu muito mais. Ele diz assim, olha, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Paulo foi um homem que perseguiu os cristãos em nome de Deus. Ele não admitia que as pessoas pudessem dizer que havia a certeza de uma salvação por crerem em um homem que foi pendurado numa cruz, derramou o seu sangue para garantir salvação àqueles que criam nele, ou que estivessem crendo nele. Paulo não admitia isso. E por isso então ele perseguia os cristãos. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Assim como eu e você que talvez está me ouvindo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que a partir deste encontro com Jesus, o seu coração se abre para compreender o plano de Deus para a sua vida. Ele começa a perceber de forma muito clara de que as boas ações não salvam, mas quem salva é Cristo, que um bom coração não salva, mas quem salva é Cristo, que as boas intenções não salvam, mas quem salva é Cristo, que a religião não salva, mas quem salva é Cristo, que os bons amigos não salvam, mas quem salva é Cristo, que ser um bom pai salva, ou não salva, quem salva é Cristo, ser um bom filho pode salvar-se? Não, quem salva é Cristo pelo seu sangue precioso. E agora Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, olha, eu dou graças a Deus que me chamou, me fortaleceu, o Senhor Jesus Cristo, e me julgou fiel, pondo-me no seu ministério.
Ele está agradecendo a Deus pelo privilégio de ter sido chamado para o ministério. E olha, irmãos, pegando esta palavra e esta ideia do apóstolo Paulo, de um dia ter sido um homem pecador, perdido, mas muito zeloso, de ter sido um homem religioso, mas longe de Deus, ou pensando estar próximo de Deus, mas longe dele por não ter o sangue de Jesus na sua vida. Ele agradece a Deus pelo privilégio de trabalhar agora no ministério. Por quê? Foi lavado, transformado, remido pelo sangue de Jesus. A nossa família também é um ministério. A sua família também é um ministério. Seus filhos, sua esposa, sua casa, seu lar, é um ministério. Se você olhar para a sua vida, talvez você vai dizer, olha, eu não poderia ter a família que eu tenho. Não é verdade? Você agradece a Deus pela sua esposa? Você louva ao Senhor pelos seus filhos? Você agradece a Deus pela casa que você tem, pelos bens que você possui? Se você olhar, talvez você vai dizer assim, mas eu não poderia ter a família que eu tenho. Eu não poderia ter a esposa que eu tenho. Certa vez eu estava fazendo uma visita no hospital e haviam várias pessoas no quarto onde eu entrei, haviam pelo menos umas 6 pessoas na enfermaria onde eu estava. E enquanto eu estava ali visitando aquelas pessoas, tinha um senhor deitado no primeiro leito, próximo à entrada, e havia uma senhora e uma jovem conversando com ele. E enquanto elas conversavam com ele chorava muito, e elas conversavam, e ele chorava, e o tempo todo eu estava aqui na visita, e estava observando ali também o que estava acontecendo naquele leito. E aí então deu o horário da visita, o guarda veio chamando as pessoas para sair. Como eu era pastor capelão onde eu estava, eu poderia continuar visitando as pessoas. E quando aquela jovem e aquela senhora saíram, o senhor que estava na cama fez sinal, quando o senhor terminar aí, foi o que eu entendi, vem aqui que eu quero falar com o senhor. E eu então, assim que terminei a visita que eu estava fazendo, eu fui até o leito dele e ele continuava chorando. E eu comecei a tentar conversar com ele, e ele chorava de modo que ele nem conseguia falar direito. E a única coisa que ele dizia, eu não entendo. É o que eu conseguia ouvir do que ele conseguia falar. Eu não entendo, e soluçava, e chorava de soluçar. E eu disse para ele, calma, o senhor não entende o que. E depois de alguns minutos que ele conseguiu tomar fôlego para falar, ele disse, eu não entendo que amor é esse. E eu disse para ele, mas o senhor está falando com respeito ao que? Ele disse, essa senhora e essa menina que saíram daqui é minha esposa e minha filha. E eu não entendo porque elas estão aqui, porque eu fiz tudo de ruim na minha vida para elas. Eu traí minha esposa muitas vezes, eu fui um pai péssimo. Eu fui muito ruim para minha família. E hoje, quando eu estou nessa situação, elas poderiam ter me abandonado. Mas elas vêm aqui todos os dias da visita e estão comigo. E elas conversam comigo e elas dizem que me ama. E eu não entendo que amor é esse. Irmãos, se nós olharmos para as nossas atitudes, nós não mereceríamos o amor da nossa esposa e dos nossos filhos. Não é verdade? Se olharmos para as coisas que já fizemos, que falamos ou que pensamos, será que a esposa, o esposo, os filhos, os nossos pais estariam ainda conosco? O apóstolo Paulo entende que Deus o chamou para o ministério. Você entende que a sua família também é um ministério? Você entende que Deus deu a você o privilégio e a oportunidade de constituir uma família? Você entende que Deus lhe deu a oportunidade de ter filhos? Irmãos, quando a gente olha para algumas pessoas envolvidas com situações extremamente complicadas, pessoas que não têm compromisso algum com a vida, com a sua própria vida, e de repente estão gerando filhos, e dizemos, mas Senhor, como pode uma pessoa envolvida nas drogas, sem nenhum tipo de responsabilidade, pessoas envolvidas no crime, no tráfico, como é que uma mulher ainda deseja ter filhos ou tem filhos? E pessoas que engravidam, e mulheres que engravidam e depois desejam abortar, e então ficamos pensando, mas como isso é possível? Queridos, todos nós estamos sujeitos a todo tipo de ações pecaminosas, todos nós.
Todos nós estamos sujeitos a pensamentos e ações. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, todos nós. Mas se entendemos hoje que a nossa família é obra e graça do Senhor, se nós entendemos que a nossa família é ministério que Deus nos deu, então a oração: Senhor, eu desejo que o Senhor transforme a minha família, a começar em mim. E aí Paulo vai dizer o seguinte: ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E é interessante, irmãos, que Paulo vai dizer assim: dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, olha só que interessante, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade. Obrigado. A fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Eu quero que minha família seja transformada. Eu acredito que nós podemos olhar para o apóstolo Paulo e termos a mesma coragem e o mesmo posicionamento que ele teve. Um dia eu era perdido, um dia eu tinha uma vida destroçada, um dia eu era injuriador, um dia eu fiz muitas coisas que não agradavam o Senhor, mas eu alcancei misericórdia. E aí ele diz: essa palavra é fiel, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então você vai dizer: mas tem tanta gente pecadora, ele vai dizer que ele é o principal, e ele está se achando melhor. Não, não é isso. Ele está dizendo: eu entendo que o Senhor fez algo tão extraordinário na minha vida, tão grande em mim. Ele me deu uma salvação tão extraordinária, ele mudou a minha vida de tal sorte que eu me julgo como sendo o pior dos pecadores, mas agora lavado pelo sangue de Jesus. Porque eu talvez nem estaria aqui hoje vivo. E aí então nós vamos mudar o nosso olhar, nós vamos mudar a nossa perspectiva no convívio familiar. Nós vamos mudar a nossa perspectiva nas ações, nós vamos mudar a nossa perspectiva no caminhar a cada dia, porque a palavra de Deus ela é rica. Os conselhos são claros. Vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Ah, mas eu não quero saber dessa palavra de submissão. Vivemos um tempo hoje em que está sendo colocado muito, já vem há algum tempo, né? Olha, você é mulher, não dependa do seu marido. Tenha a sua vida independente, porque se você depender de homem é a pior coisa que pode existir. Mas de qual homem? Se você depender do homem, do marido, pode ser a pior coisa na sua vida. Mas que tipo de dependência é essa? É subjugo? É isso que o Senhor diz? É isso que o Senhor Deus está falando para a mulher ser submissa? Eu ouvi uma definição muito interessante sobre missão, né? Ou submissão. É a mulher que está debaixo de uma missão. Abençoar, apoiar, estar com o seu marido. Deus faz Adão, o coloca no jardim, dá a ele a possibilidade, ou a ordem, na verdade, né? De escolher o nome dos animais, de fazer muitas coisas. E o texto diz: porém, para Adão não se achava um auxiliador idôneo, sozinho e solitário. Então Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora para que lhe seja idônea. Olha o companheirismo, olha a graça maravilhosa, olha a missão que Deus concedeu ali. Olha que maravilha Deus concedeu a Eva. Olha que bênção caminhar junto com o seu esposo. A palavra de Deus fala que o esposo deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pedro vai dizer que se o marido não honrar a sua mulher como vaso mais frágil, não adianta nem lhe orar, que as suas orações não serão ouvidas. Não adianta.
Se você, mulher, olha para Deus e diz: Senhor, o Senhor me tirou de uma lamaçal do pecado, o Senhor transformou a minha vida, o Senhor me resgatou, o Senhor me salvou, o Senhor me livrou, hoje eu sou servo do Senhor, obrigado pela minha família. Eu creio no Senhor, que o Senhor me salvou, o Senhor veio salvar os pecadores, das quais eu sou a principal. E o seu esposo está orando na mesma direção: Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu lar, obrigado pela minha esposa. Eu sei que o Senhor veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Os nossos filhos começam a olhar para a palavra de Deus, começam a entender esta palavra, e então começam a orar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou, o Senhor veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E o Senhor começa a fazer uma obra extraordinária na nossa casa, na nossa família, de forma grandiosa, e nós começamos a ver a manifestação do poder de Deus à medida que nós nos rendemos ao Senhor. Senhor, transforma a minha família, transforma a minha casa. A palavra de Deus diz que os pais não devem irritar os seus filhos. Está lá na palavra, não é verdade? Há orientações para nós aqui. Há orientações para que não adulteremos, há orientação para que não mintamos, há orientação para que nós vivamos de forma agradável, há orientação para que nós não entremos em contenda, há orientação para que os nossos instintos sejam submetidos ao Senhor, há orientação para a comunicação, há orientação para que possamos viver de forma saudável diante do Senhor. E por que não vivemos? Eu conheci um casal, irmãos, que eles competiam. O que o esposo fazia, a esposa queria fazer também. Se ele estudava, ela queria estudar também. Se ele se formava, ela queria se formar também. Se ele arrumava um emprego bom, ela queria um emprego melhor. Competição dentro da família. Quantos problemas nós vemos nisso, queridos? Senhor, eu sou um pecador. E quando nós reconhecemos isso, nós começamos a pedir ao Senhor que mostre aonde estão os nossos erros e os nossos defeitos. Quando a gente participa de palestras assim como temos participado esses dias, nós começamos a identificar os nossos erros. Não é verdade? Na sexta-feira, quando falou sobre finanças, quanta coisa eu vi que eu estou fazendo errado. Quando falou sobre afetividade ontem, né? Quanta coisa eu vi que eu estou fazendo de errado. Quando eu ouvi hoje de manhã sobre família aos pés do Senhor, quantas coisas eu ouvi que eu não estou fazendo para colocar minha família aos pés do Senhor. Senhor, dos quais eu sou o principal. Mas você já percebeu que às vezes a gente tem aquela tendência: poxa vida, se fulano tivesse aqui para ouvir essa palavra, olha, né, como seria bom para ele, como seria bom para ela. Ouviu, mulher, a palavra hoje? Ouviu aquela mensagem, né? Ó, meu filho, você está ouvindo essa palavra? Você está ouvindo o que Cristo faz? E aí você vai dizer para mim: pastor, eu tenho filhos pequenos ainda, como é que eles vão dizer: eu sou dos pecadores, eu sou o principal? A palavra de Deus nos diz como a gente vai lidar com eles. Ensinarás ao teu filho o quê? Que Deus os tirou da escravidão do pecado. Deuteronômio capítulo 6. Ele vai falar sobre o que nós devemos fazer: amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Quando os nossos filhos nos vêm orando, eles vão aprender a orar. Quando eles nos veem nos consagrando, eles vão aprender a se consagrar. Quando eles verem que nós somos dependentes do Senhor, eles aprenderão a depender do Senhor. Quando nós os amamos, eles aprenderão o amor. E com a medida que eles vão tendo um relacionamento com o Senhor, eles vão aprender, assim como Paulo, eu sou um dos principais dos pecadores. O Senhor me amou, o Senhor me salvou, e eu quero, de uma forma extraordinária e absoluta, ser bênção na vida de alguém. Um dos privilégios que eu tenho tido ao longo do ministério é fazer casamento. Já fiz muitos.
Na verdade, não sou eu que faço o casamento. Quem faz o casamento é Deus. A minha função é apenas abençoar em nome do Senhor Jesus. E queridos, é um privilégio, é uma alegria poder ver duas pessoas que declaram amor, que declaram companheirismo, que declaram desejo de viverem juntos, na saúde ou na doença, na tristeza ou na alegria, na abastança ou na pobreza, até que a morte os separe. Eu já deixei de fazer vários casamentos. Pessoas que estavam comigo e eu disse, olha, realmente vocês querem se casar por quê? E havia vários motivos, olha, então vocês vão pensar por que vocês querem se casar, porque se a palavra não fosse eu quero me casar com ele porque eu amo, então por que motivo se casa? Sabe por quê, irmãos? Algumas pessoas acham que dinheiro supera tudo, não supera. Força de vontade também não supera. Um coração de boa intenção também não supera. A única coisa que supera provas no relacionamento conjugal é o amor. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor é paciente. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não suspeita mal. O amor não arde em ciúmes, diz a palavra do Senhor. É o amor que supera o tempo da enfermidade. É o amor que faz com que o marido perdoe a esposa perdoe o esposo. É o amor que faz com que o pai perdoe o filho. E é o amor com que faz que o filho perdoe o pai e a mãe. Mas se não há amor, não há relacionamento, não há casamento. Pode haver ajuntamento, mas casamento não. Pode haver uma composição de pessoas que moram dentro da mesma casa. E eu já conheci casais assim, pessoas que moraram anos dentro da mesma casa, separados. Não, pastor, a gente está morando aqui, mas a gente não tem nada a ver um com o outro. Nós moramos debaixo do mesmo teto, mas ele não é meu marido, eu não sou esposa dele, a gente é casado no papel e nada mais. Mas quando há amor, irmãos, há lutas, barreiras, provas, dificuldades, mas o amor vence todas as coisas. Agora, nós precisamos reconhecer que somos pecadores, precisamos reconhecer que precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer que somente o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, é poderoso para quebrar correntes, é poderoso para mudar situações, é poderoso para neutralizar as investidas de Satanás contra a nossa vida, a nossa casa e os nossos filhos e toda a nossa geração. Mas o grande problema é que a gente acha que a gente sabe resolver os problemas. Não é verdade? Se a gente tem dinheiro, a gente resolve. Aí você fala assim, posso até não ter dinheiro, mas se eu tiver saúde, eu resolvo. Posso até não ter dinheiro e não ter saúde, mas eu tenho alguém que pode me ajudar a resolver. Meu pai, minha mãe, o gerente do banco. Não é verdade? Mas queridos, quem verdadeiramente pode resolver a nossa vida e a nossa família é Cristo. É só Ele que pode resolver. Mas quando as coisas estão no nosso controle, a gente se esquece que nós somos pecadores. Nós temos visto aqui alguns dias sobre as lições desse tempo de tribulação, e a gente vê que Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, ele dobrava os seus joelhos para abençoar, clamar, suplicar pelos seus filhos. Ele clamava ao Senhor de coração e ele dizia, Senhor, se porventura os meus filhos pecaram contra ti, se porventura. E mesmo assim ele enfrentou grande prova. Quanto tempo investimos na oração a partir do reconhecimento que desejamos que o Senhor comece uma obra de transformação, a começar em nós? Queridos, nós somos tão egoístas, e o nosso coração é tão endurecido
que muitas vezes nós começamos a buscar a Deus e a gente começa a olhar para a esposa ou para os filhos e fala assim: bom, eu estou fazendo a minha parte, eu estou buscando a Deus, mas não dá para caminhar com ela. Ou você diz: não dá para caminhar com ele. Eu estou vivendo uma vida de santificação, mas e ele? E ela? Nós somos assim, irmãos. Quando na verdade o que o Senhor Deus pede de nós é que intensifiquemos as orações. Paulo vai dizer que a mulher ganha o marido sem palavras, através da intercessão, da vida, da busca, da consagração. O marido ganha a esposa, o marido como cabeça do lar. E hoje estamos tendo uma sociedade em que os homens, eles não estão assumindo o papel de cabeça do lar. Há este jogo entre esse tempo em que a mulher quer ser independente, o homem diz: bom, já que você quer ser independente, então seja independente. Quer ser independente? Então agora você vai me ajudar a resolver todas as coisas. Já não tem mais o cavalheirismo, o romantismo, né? Ah, não, isso é coisa do passado. O homem abrir a porta do carro para a esposa, isso pode ser até brega. Não é verdade? Dar a passagem, né, em primeiro lugar para a mulher, não, isso não. Andando na calçada, eu aprendi que o lado da rua, o homem sempre deve estar e a mulher do lado de dentro. Ensinamentos lá do passado. Mas são coisas bregas, não é verdade? Aliás, a mulher é forte hoje, ela pode tudo. Ela trabalha de dia, ela faz as coisas de noite, ela resolve os seus problemas, ela é independente, então deixa ela viver a vida dela. Assim a sociedade está pensando. A tal ponto de você entrar numa condução e ninguém dar lugar para uma mulher grávida. É assim que nós estamos vivendo. Mas eu quero terminar minha palavra aqui, porque a gente já está estendendo e o nosso tempo é curto. O Senhor me deu um ministério. E no nosso caso aqui, vamos dizer, o Senhor me deu uma família. Senhor, obrigado pela família. Só que tem uma coisa, eu sou um pecador. Eu quero te agradecer por este privilégio, mas eu sou um pecador. E nessa condição de pecador, eu preciso me humilhar diante do Senhor. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele pela palavra. Talvez você que me ouve hoje sabe que o seu filho acredita que ele está vivo ainda, sua filha, porque você está orando por ele, por ela. Não é verdade? O seu marido, ele sabe que ele ainda está vivo porque você está orando por ele. Sua esposa, seus pais. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. A glória e a honra de todas as nações devem ser de Deus. Mas a gente fala assim: olha a casa que eu construí, não é? Olha o carro que eu comprei, olha a família. E hoje, com o advento da internet e Facebook, né, a gente quer tirar uma bela foto de família. Não é verdade? Mas por trás da foto de família ali, que a gente muitas vezes quer mostrar, não é que é problema tirar foto de família, pelo contrário, tem que tirar foto mesmo da família, né? Tem que tirar foto da família. Hoje em dia a gente só tem celular, né? Antigamente a gente tinha álbuns de fotografia. Pega lá na sua casa os álbuns de fotografia antigos, sua avó, seu avô, aqueles cabelos esquisitos, né? Daquela de época passada, calça boca de sino, uns paletó xadrez, umas gravatas desse tamanho. Mas a gente lembra de momentos bons, superados, vencidos.
A gente não tira foto quando a gente levanta, porque a gente não se arrumou ainda, né? Não, vai tirar foto, já tem que arrumar o cabelo, achar uma posição. Igual aqui antes de começar o culto, a gente vê a iluminação, o pastor quer esconder a barriga, né? A gente não tira foto quando levanta, porque as mulheres não passaram maquiagem ainda. Quem nós somos? Quem você é realmente? Nem a sua esposa sabe verdadeiramente quem você é, nem seu esposo sabe. E vou te dizer uma coisa, nem você sabe verdadeiramente quem você é. A única pessoa que conhece você é o Senhor. E aí então, Deus te deu uma esposa, um esposo, filhos, e essas pessoas elas têm que ser felizes com você. Elas têm que ter prazer de estar ao seu lado. A gente até tem medo de perguntar, né? Você é feliz do meu lado? Já pensou? Pode perguntar, deve perguntar, né? Eu te faço bem? Eu te faço falta? Uma vez eu fiz um sepultamento, irmãos, de um casal, que o homem era tão ruim para a esposa. Eles viveram durante muitos anos, eu acompanhei essa família. E ela falou assim para mim: pastor, já vivemos juntos há mais de 50 anos, eu vou me separar, ele é ruim, mas o que eu vou fazer? Não posso fazer nada, os filhos já estão criados, eu vou fazer o quê? Para onde que eu vou? Mas ele é ruim, ele é tão ruim para mim. E aí, esse senhor faleceu. E eu acompanhei ela, preparei as questões do sepultamento. Quando o velório estava acontecendo, eu fui buscá-la em casa e eu a levei para o velório. Nós descemos do carro, eu dei o braço para ela, falei: tá tudo bem, podemos ir lá? Tudo bem, pastor. E aí nós entramos na sala onde estava sendo velado o marido dela, e aí ela parou. E eu falei: tá tudo bem? Ela falou assim: pastor, quem é que vai gritar comigo agora? Eu falei: como é? Ela falou assim: eu estou tão acostumada dele gritar comigo, quem é que vai gritar comigo agora? Aquele homem fez tanto mal para essa mulher, tão mal para a vida dela, para o coração dela, que ela já nem sabia mais como viver uma vida feliz. Então, irmãos, a gente tem que ter consciência de que a gente tem que fazer o bem, não é? Agora, esse bem tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. Sua esposa tem que ser feliz, seus filhos têm que ser felizes, seu esposo tem que ser feliz, o mundo vai ser feliz, mas o ponto de partida para isso é dizer, como Paulo disse: o Senhor veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque tudo que eu já fiz, eu pensei na minha vida, o Senhor cravou na cruz e o teu sangue maravilhoso me perdoou. Hoje eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura, eu sou lavado pelo teu sangue, e tudo que eu fizer será para a honra e glória do nome do Senhor por todos os dias da minha vida. Senhor, transforma a minha família, a começar em mim. E aí então teremos vida de oração, leitura da palavra, consagração, e teremos um lar feliz diante do Senhor. Amém? Talvez você está precisando perdoar. Pastor, mas ele não pediu perdão, ela não pediu, né? Não importa. Quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, os homens que o crucificaram não pediram perdão a ele, mas ele rogou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então não importa o que a sua esposa fez para você, seu esposo, seus filhos, perdoe em nome de Jesus, libera o perdão em nome do Senhor Jesus. Se você está precisando ser perdoado, peça perdão a Deus, peça perdão ao esposo, à esposa, aos filhos. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Paulo reconhece que ele era pecador. A gente muitas vezes não reconhece.
nós somos cabeça dura. Muitas vezes, ó Deus, o Senhor nos alerta, o Senhor nos fala, o Teu Espírito Santo nos chama a atenção, o Senhor coloca a esposa para falar com a gente, o esposo para falar com a esposa, os filhos, ainda que pequenos, muitas vezes nos alertam, e mesmo assim continuamos caminhando em direção à perdição, ao buraco. Então a palavra diz que um abismo chama outro abismo. A gente fecha os olhos, veste aquela roupa de uma falsa integridade e a gente caminha em direção à desgraça e com isso arrastamos toda a nossa família. Meu Pai, nós pedimos ao Senhor que nos ajude. Pedimos que o Senhor ajude, peço que o Senhor ajude a esposa a ter sabedoria, o esposo, os filhos, nós como pais na criação dos nossos queridos. Ó Deus, transforma a nossa família a começar em nós. Transforma a minha família a começar em mim. Transforma a minha família a partir de uma vida de consagração, de vida, de abstenção, ó Deus. Consagra, ó Deus, a minha família ao Senhor e a família de cada um dos servos teus aqui. Ó Deus, eu sei que não importa que os filhos estejam distantes fisicamente, ó Pai, o Senhor vai até onde eles estão. O Senhor vai, ó Deus, falar ao coração dele onde eles estão. O Senhor fala ao coração do marido, ainda que ele esteja no bar, ainda que ele esteja numa área de prostituição. O Senhor fala ao coração. O Senhor fala ao coração da esposa, meu Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, quantos lares desfeitos, quantas famílias destruídas, ó Deus. Quantos problemas familiares enfrentamos. Quantos choques familiares, ó Deus. Quantos impropérios, Senhor Jesus, quanto levante contra as famílias, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, quantas lágrimas, quanto choro, ó Deus, entregue no Teu altar. Quantos pais e mães suplicam dia e noite pelos seus queridos, sem saber que hora retornarão para suas casas. Quantas esposas clamam pela conversão dos seus maridos, quantos maridos clamam pela conversão de suas esposas. Quantos casamentos rompidos pela traição, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça uma obra em cada coração, ó Deus, quebra-nos, Senhor, molda-nos, ó Deus, faça com que em cada um de nós haja corações quebrantados, meu Deus, hajam corações não religiosos tão somente, hajam corações não pautados, ó Deus, por uma vida religiosa, mas pautados por uma vida na Tua presença. Ó Deus, como Paulo agradece ao Senhor pelo ministério, nós louvamos o Senhor pelas nossas famílias. Ó Deus, aqueles que estão presentes aqui, os que ouvem pela internet, se ouvem esta palavra, é porque desejam ter uma família feliz, é porque desejam ter uma família próspera, é porque desejam, ó Pai poderoso, ter uma família sólida. Ó Deus, não há lugar melhor neste mundo do que a nossa casa, o nosso lar. Não há lugar mais aconchegante, ó Deus, do que a nossa família. Não há pessoas mais queridas para nós do que os nossos queridos de sangue, meu Deus. Ó Pai poderoso, vai falando, meu Deus. Ó Pai, nós não nos conhecemos, os nossos queridos não nos conhecem, mas o Senhor nos conhece. É por isso, ó Deus, que o salmista diz, e ele pede ao Senhor, sonda-me, ó Deus, e prova o meu coração, prova os nossos corações, Senhor, e vai fazendo uma obra de restauração, para que aqueles que vivem conosco, ó Deus, tenham prazer e alegria de estar conosco, tenham prazer e alegria de caminharem conosco, que eles sintam a nossa falta, ainda que nos ausentemos por alguns momentos, ó Deus. Que a companhia do marido e da esposa seja algo tão extraordinário, Deus, que não haja qualquer tipo de confusão, que não haja qualquer tipo de desavença, que o relacionamento dos pais com os filhos seja algo tão bom, que os nossos filhos tenham desejo e vontade de ter famílias no futuro como as nossas, terem casamentos sólidos como aqueles que eles podem ver em nós, ó Pai poderoso. Ó Deus, nós clamamos a Ti. Porque nós não temos outro Deus, não temos outro Senhor. E sabemos que as nossas finanças e a religião não poderá nos dar uma família feliz. Só o Senhor, a família é do Senhor, ó Deus, e nós consagramos agora todas as nossas famílias nas Tuas mãos. Eu suplico, meu Deus, por aqueles jovens e adolescentes que
que estão esperando, ó Deus, a promessa do Senhor. Estão esperando o esposo, a esposa, em nome de Jesus. Contempla, Deus, os teus queridos. Ouça a oração dos teus servos, meu Pai, e dê a eles, ó Deus, casamentos felizes, para que, como diz o apóstolo Paulo, o Senhor seja honrado e glorificado. Abençoe os ventres, ó Deus, das mulheres que desejam engravidar-se. Vivemos dias tão difíceis, ó Deus, que eu sei que há pessoas com medo de ter filhos, ó Pai. Mas, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Então abençoe, ó Deus, as mulheres que desejam engravidar-se e desejam ter filhos, que elas saibam, ó Deus Todo-Poderoso, quando vier os seus filhos, que são presentes do Senhor, e possam consagrá-los a Ti. Eu consagro, ó Deus, em nome de Jesus, cada uma das famílias que me ouvem nesta noite. Eu consagro em nome de Jesus os casamentos. Eu suplico, ó Deus, que o Senhor traga de volta os nossos filhos que estão distantes do Senhor. Eu clamo a Ti, meu Deus, que o Senhor salve os que estão perdidos. Eu suplico, Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tire de nós o coração de pedra e nos dê um coração de carne, para que sejamos sensíveis à Tua voz. E em sendo sensível à Tua voz, seremos sensíveis às necessidades dos nossos queridos. Por tudo isso, meu Deus, eu oro ao Senhor, suplicando no nome santo e precioso de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador. E eu suplico, ó Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a doce e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui e com todo o Teu povo espalhado por sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Aos queridos que estão aqui, que vão retornar para os seus lares, que o Senhor os leve com a graça e a paz do Senhor. Os que estão nos seus lares, que o Senhor Deus continue abençoando a vida de cada um. E eu desejo a todos uma semana de vitória na presença de Jesus. Amém? Deus seja louvado, semana de paz.